Eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Nanda e esta é uma semana muito importante para as mulheres, a semana do Dia das Mães. Muitas personagens bíblicas têm sido colocadas, expostas, suas histórias lindas, como a história de Joquebede, a história de Maria, de Raquel. E eu quero compartilhar a história de uma mulher que passa quase despercebida, que sua história está no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14. A história de Rispa. Ela foi uma mãe que vivenciou o luto dos seus filhos, Armone e Mefibosete. Eles foram enforcados e deixados ao relento para pagar algo que eles não cometeram. Esse fato aconteceu para que fosse paga uma vingança de sangue dos gibeonitas e foram massacrados pelo insensato rei Saul. E para entender melhor essa história é necessário que nós voltemos no livro de Josué, capítulo 9, do 3 ao 15. Gibeon era uma das 4 cidades importantes dos heveus, povo cananeu. A ordem do Senhor era para que os israelitas exterminassem os cananeus. Deus não queria que os hebreus fizessem aliança com esse povo pecador, promíscuo, idólatra, perverso. Os gibeonitas usaram uma estratégia para enganar Josué e todo o povo de Israel, fazendo uma aliança com os hebreus. Esse fato aconteceu porque Josué não consultou o Senhor e com isso os israelitas foram obrigados a não exterminar os gibeonitas. E depois disso, o insensato Saul, depois dele quebrar a promessa e massacrar os gibeonitas, trouxe 3 anos de seca a Israel. E no auge de resolver o problema, Davi também não consultou o Senhor e fez um triste acordo com os gibeonitas. O acordo foi que 7 descendentes de Saul fossem enforcados, e entre eles os filhos da concubina Rispa. Mas o que uma mãe em luto poderia fazer por seus filhos já mortos? A história dramática de Rispa nos ensina que é possível fazer uma coisa muito importante, preservando a memória dos seus filhos. Essa mãe não desistiu dos seus filhos. Rispa era a concubina de Saul e tinha a responsabilidade dentro da casa, mas também tinha os seus direitos. Ela deixa todas as suas obrigações para fazer uma vigília pelos seus filhos. Ela tomou um pano de saco, estendeu sobre si, sobre a penha, e desde o princípio da ceifa até sobre eles cair a chuva do céu. Rispa nos ensina que as coisas mais urgentes não devem tomar o lugar das coisas mais importantes. Ela vai até o monte onde estavam seus filhos enforcados e fica ali, desde o princípio da ceifa até cair chuva do céu, isso em torno de 6 meses. Aquela mãe de luto desejava um sepultamento digno para os seus filhos inocentes. Eles não cometeram pecado para que servissem de alimento para as aves dos céus e nem para os animais dos pastos. Uma das coisas mais tristes que nós vemos hoje nas igrejas, nas casas, até nos nossos meios de oração, são quantas mães têm chorado pelos seus filhos, que para o mundo estão mortos, mortos no pecado, mortos para tantas coisas, vivendo sobre o jugo de drogas, de prisões. E essa mulher, ela nos encoraja a estarmos com o nosso pano de saco, que simboliza a palavra de Deus e suas promessas, para que nós venhamos vigiar os nossos filhos espiritualmente e acreditarmos que para Deus nada é impossível. Nós devemos fazer como essa mulher fez. Ali ela estava com um pano de saco espantando as aves de rapina. Para nós, isso pode simbolizar as drogas, a prostituição, as depravações, a imoralidade. Envolvido com tantas coisas, os filhos de hoje, eles podem exalar um mau cheiro do pecado. E estão às vezes até se decompondo, porque o mundo ele não tem nada de bom e eles escravizam os nossos filhos. Mas nós cremos num Deus que pode ressuscitar os nossos filhos para que eles possam ter a vida que nós sonhamos. Deus fala na sua palavra que os filhos são a tua herança
E se eles são a tua herança, eles são bênção. E se nós cremos, os nossos filhos poderão viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Muitos são as mulheres que choram na presença do Pai, porque sabem que é na presença do Senhor que nós devemos apresentar os nossos filhos e as suas imperfeições. Ainda que o mundo os declare como mortos, a nossa fé em Deus como mães, para que nós possamos declarar, abrir a nossa boca e profetizar a saúde, a vida, o renovo, a mudança de rota. Rispa, somos nós que demonstra o seu amor pelos filhos, e o Senhor demonstra o amor pelos seus filhos pecadores, não pelo pecado, mas pelos filhos, e através das nossas orações, das nossas intercessões pelos nossos, o Senhor sim pode salvar, curar e libertar. Imagine o que Rispa não estava passando, os corpos estavam se decompondo, imagina o mau cheiro insuportável, mas ela não desistiu de ficar ali velando pelos seus filhos, ela não arredou o pé, não passou a responsabilidade para os outros. O que está na mão de uma mãe, a mãe precisa fazer. A lógica era que ela abandonasse também, porque o mau cheiro devia estar insuportável. Quantas pessoas deviam falar para ela, você está louca, ele já morreu, ele já cheira mal. Mas a mãe que crê nas promessas do Senhor, ela se coloca diante da presença de Deus e fala, ainda que está cheirando mal, ainda que para os outros está morto, eu acredito que o Senhor possa fazer viver novamente. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas mães estão lutando pelos seus filhos, elas sabem que a luta é espiritual. Há coisas que ocorrem com os filhos que elas veem de forma nítida que é uma batalha contra os principados e potestades. Uma mãe crente em Jesus consegue discernir que certos fatos que ocorrem com seus filhos não são coisas naturais, mas são coisas espirituais, são ataques demoníacos contra a sua família e principalmente contra os seus filhos. Ela sabe que em Deus e com Deus elas vão alcançar a vitória. Não se desanime nessa luta, não fraqueje nessa luta, não retroceda, mãe. Ainda que todos digam que não há jeito, que o caso está perdido, não desista. Não desista de orar, não desista de incomodar o Senhor pelos seus filhos, não desista. Observe a atitude dessa mulher. Olha para essa mulher, ela ficou 6 meses orando pelos seus filhos mortos. Para o mundo, o seu filho pode estar morto. Para todos ao nosso redor, o nosso filho não tem mais jeito. Mas para Deus, o impossível ele pode fazer. Rispa velou pelos seus filhos mortos e moveu a mão do rei em seu favor. E a chuva caiu sobre a terra. Assim também hoje há muitas mães movendo a mão do rei e trazendo as bênçãos sobre o seu lar. Rispa ficou em seu posto, sozinha. Espantava as aves de dia e as feras de noite. Ela não tinha medo, ela não saía da sua torre de vigia, mas esperava que o rei se compadecesse desse sepultamento e desse um sepultamento digno para os seus filhos, nobre. Ela ficou por muitos dias ali, passaram-se mais de 6 meses. Isto foi dito por Davi. E ela então tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas e também os ossos dos enforcados e enterraram na terra de Benjamim. Depois disso, Deus tornou favorável para com a terra. Isso está no versículo 12 ao 14. Enquanto Davi não honrou os que morreram, não houve favor, a bênção de Deus sobre a terra. Rispa, quem fez a mão do rei trazer o favor, foi ela que moveu através das suas intercessões a bênção sobre Israel. Minha querida irmã, minha querida mãe, as suas orações têm movido a mão do Senhor em favor da sua família, a favor dos teus filhos. A sua família está debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Para você, mãe, que está ouvindo esse áudio, não permita que os inimigos, os predadores, cheguem perto dos seus filhos. Lute para preservar a memória dos seus filhos, a orar por eles, a crer que eles terão uma nova vida.
que seus filhos sejam conhecidos como servo do Senhor e possam honrar ao Senhor em todas as forças. Se você é mãe, tem o seu filho desviado, encontra seus filhos aprisionados em drogas, em álcool, se seus filhos ainda são desobedientes, você possa interceder pelo teu filho, assim como Rispa fez. Dobre os seus joelhos e creia que Deus pode fazer um grande milagre na vida do seu filho. Eu oro nesta hora por esta palavra e que seu coração possa estar sedento da cura, do amor de Deus para os seus filhos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu concluo essa palavra, essa breve meditação, Pai. Essa mulher tão maravilhosa, um exemplo de força, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, Pai. E assim como tem tantas mulheres lutando pelos seus filhos, tantas mulheres orando, Senhor, meu Pai, às vezes sem força, eu peço, Pai querido, que o Senhor possa fortalecê-las, que elas credibilizem as tuas promessas no coração dela e que elas não venham dar ouvidos para as pessoas falando que os seus filhos não têm mais jeito, mas que elas possam crer nas suas promessas, Senhor, a favor da sua família. Que elas venham, Senhor, estar na torre de vigia, com uma fé inabalável, como torre segura, para que os seus filhos possam encontrar nas suas orações aquilo que eles necessitam para serem libertos, salvos, curados, para a honra e glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração, minha amiga.